Dando continuidade às aulas de eletrólise, aulas essas presentes nos capítulos número 22, 23 e 24. Nessa oportunidade, iremos resolver para vocês as atividades da página número 48 do seu capítulo 23, que fala exatamente sobre eletroquímica, aborda células eletrolíticas, fala da eletrólise ígnea nos meios aquosos e, consequentemente, explora esse assunto de maneira bem direta para efetuarmos a resolução dos exercícios. Em sua primeira questão, a apostila diz o seguinte, ó: os esquemas 1 e 2 ilustram transformações químicas. Então, aqui eu tenho duas situações distintas. A essa altura do campeonato, eu espero que você dê uma olhada em situações como essas e consiga enxergar o que é que existe em cada um. Olhe para cá, olhe para a nossa estrutura do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo você consegue visualizar que existe duas estruturas metálicas, chumbo e zinco. Consequentemente, nós temos aqui um processo muito conhecido nosso, que é um processo de oxirredução. Aqui, essa estrutura que eu estou destacando seria o que a gente conhece como ponte salina. Aqui seriam os nossos polos, no caso aqui nós temos polos cátodos e polo ânodo. Nós temos transferência de elétrons de um polo para outro. Então, o que eu poderia concluir desse esquema 1? Vamos pensar? Antes que você olhe para as alternativas. Primeira coisa que eu tinha que ver, isso aqui se trata de uma pilha. De cara você está vendo aqui que tem uma célula galvânica, né? É uma pilha para nós. Nas pilhas ou células galvânicas, nós temos uma reação. Qual é a reação que acontece nessa nossa amiguinha aqui? Oxirredução. O que é a oxirredução? Alguém sofre oxidação, ou seja, libera elétrons. Alguém sofre redução, ganha elétrons. E essa redução na pilha não precisa de nenhuma interferência externa, como por exemplo na eletrólise, que você precisa oferecer corrente elétrica. Aqui a reação é de tipo quê? É uma reação espontânea. Isso tudo que eu estou colocando aqui é um resumo do que a gente deveria lembrar antes de partir para cima das alternativas, para não correr risco de sermos envolvidos numa afirmação que propositadamente quer nos induzir ao erro. O que acontece numa pilha? O que acontece em matéria de transformação? Transformamos energia química em energia elétrica. Transformamos energia química em energia elétrica. Tudo isso a gente olha para aquele desenho e já chega a dedução dessas coisas. Agora vamos olhar o segundo. Antes aqui nós temos polos cátodos e ânodos, não tem? Temos polos cátodos e ânodos. Só que é o seguinte, ao invés de você ter uma ligação aqui por ponte salina, você tem uma fonte ali, você tem uma bateria, tá vendo aqui? Ó, você tem um gerador aqui, ó. Então eu estou diante de que aqui? Eu estou diante de uma célula eletrolítica. Não é pilha, não é célula galvânica. Vanks, na célula eletrolítica acontece reação de oxirredução? Acontece. Só que tem uma diferença da reação de oxirredução das pilhas. Qual é? Essa daqui não acontece espontaneamente. Essa daqui você precisa contar com a diferença potencial lá da bateria. Senão ela não acontece. Ela é não espontânea. E na eletrólise a gente inverte o nome das estruturas. Por exemplo, o que é polo ânodo na pilha é polo cátodo na célula eletrolítica. O que é polo cátodo uma é polo ânodo na outra. O que é que a gente poderia ver também aqui? Poderíamos citar que existe transformação de energia, só que aqui o que é que a gente faz? A transformação aqui é o contrário, né? Transformação de energia elétrica em química. Eu faço o caminho inverso. Depois de analisado esses dois desenhos e chegado a essas conclusões sem ter precisado decorar nada, porque isso aqui você já tem como conhecimento, você pode perfeitamente partir para as alternativas e analisar o que é que você poderia chegar à conclusão aqui. Vamos lá? Observando os esquemas, pode-se assegurar que A. No esquema 1, o que é que tem aqui? No esquema 1 ocorre uma reação não espontânea. Opa! Essa aqui é reação espontânea. B.
No esquema 1, a energia elétrica é convertida em química. Opa, é o contrário, é química em elétrica. No esquema 2, os eletrodos do carbono servem para manter o equilíbrio iônico. Pessoal, o que nós temos aqui no esquema 2 é que nós utilizamos a energia oriunda de quem? Do gerador, da bateria, para que aconteça uma reação de oxirredução, que ela não aconteceria se não existisse a interferência direta da passagem de corrente elétrica. E aí sim, eu faço energia elétrica convertida em química. Nada a ver com equilíbrio iônico de carbono aqui não. No esquema 2, a energia elétrica é convertida em energia química. Pronto. Aqui está certo. E a última, por que está errado? No esquema 2 ocorre reação espontânea. Não, ela é não espontânea. Então, a questão de número 1 de nossa questão, do capítulo 23, das questões do capítulo 23, nós vamos marcar a letra D na questão de número 1. Vamos agora aqui na questão de número 2, a Universidade UFV. O que é que diz aí? O processo de galvanização, Vanks, eu já estudei galvanização. Claro que sim. O que é que significa galvanizar? A gente vai pegar um determinado metal e vai revestir, né? A gente vai colocar essa estrutura revestida por um outro tipo de metal, uma película, né? E aqui ele dá um exemplo para nós, ó. Ele está fazendo o revestimento de quem aqui? De uma chave. Fazendo uso de quê? De eletrólise. O que é eletrólise? Acabei de comentar com você, é um processo de oxirredução não espontâneo, onde você faz uso de um gerador, de uma bateria, para oferecer corrente elétrica e transformar a energia elétrica em energia química. O processo de galvanização consiste em um revestimento metálico de peças condutoras que são colocadas como eletrodos negativos em circuito de eletrólise. Lembre-se que na eletrólise o que era polo ânodo na pilha passa a ser polo cátodo. Aí ele coloca aqui para nós 5 afirmações, né? Ó. Na chave ocorre a reação. Bom, o que é que você vai precisar fazer aqui? Você vai precisar fazer com que esse níquel venha criar uma película protetora na chave, certo? Então o que é que vai acontecer? Ele vai, no caso do níquel aqui, passar de uma carga positiva, que ele é mais 2. Quem é mais 2 ganhará 2 quantos elétrons para permanecer zerado? Níquel mais 2 ganha 2 elétrons. Se fosse alumínio, seria mais 3 elétrons. Então vai ficar assim, ó, níquel 0. Pronto. Aí ele diz aqui no item 1. Na chave ocorre reação níquel mais 2, recebendo 2 elétrons, formando níquel neutro, 0. Certo? Certo. Vai criar essa camada protetora, literalmente, né? Processo de galvanização? Sim. No polo positivo ocorre a oxidação do níquel. Preste atenção que a gente vai fazer. Vou lembrar você aqui das pilhas. Preste atenção. Preste atenção para você não confundir. Lá nas pilhas, preste atenção, nas pilhas, o polo ânodo, ele cede elétrons e sofre oxidação. Nas células eletrolíticas é o contrário. Nas células eletrolíticas, no caso, essa reação de eletrólise, o que é que a gente tem nas células eletrolíticas? Nas células eletrolíticas, o polo positivo é o ânodo. Ah, entendi. Aqui na célula eletrolítica, a gente faz o caminho inverso. Sim, o que é cátodo nas pilhas é ânodo nas células eletrolíticas. Exatamente. Aí ele está dizendo assim, ó, no polo positivo, e aqui na pilha, esse ânodo é polo o quê? Negativo. Nas células eletrolíticas, o que é que vai acontecer? O ânodo, ele passa a ser o quê? Na célula eletrolítica? Passa a ser polo positivo, tá? E aí vai ocorrer a oxidação no polo positivo. Oxidação de quem? Do níquel. Então, item 2. No polo positivo ocorre a oxidação do níquel? Sim. 3. No polo positivo, continuamos aqui né, no ânodo, né? Se vai acontecer a oxidação, observe. O que é que ia acontecer no polo positivo para nós? Se vai sofrer oxidação, aí nós faremos a reação inversa a essa que eu acabei de mostrar para você. Como é que ia ficar? N0, aí vai ficar como aqui? Carregado positivamente, liberando 2 elétrons, mais 2 elétrons, olha só.
Essa alternativa é verdadeira? Também é verdadeira. Item 4. O eletrodo positivo sofre corrosão. Pessoal, o que é que significa, o que é que acontece no polo que sofre oxidação? Corrói, tá certo isso? Certíssimo. 5. A chave é corroída durante o processo. Não. Não. Ela vai ser o quê? Será revestida por uma camada de níquel metálico. Por uma camada de níquel metálico. Então, esse item de número 5 seria falso. Você vai procurar uma alternativa, amigos, que tenha como verdadeiros o item 1, 2, 3 e 4. Qual seria a resposta? A letra B. Na questão número 3, continuamos, eletrólise. O que é que eu quero que você lembre? Vamos raciocinar. Falou em eletrólise, você não começou o exercício ainda. Eletrólise acontece uma reação de oxo-redução de maneira não espontânea, onde nós precisamos da interferência direta de um gerador, ou seja, de uma bateria, que permite nos transformar energia elétrica em energia química. O polo cátodo e ânodo, eles são opostos ao que a gente conhece lá nos processos das células galvânicas, nas pilhas. O que era cátodo passa a ser ânodo, o que era ânodo passa a ser cátodo. Em outras palavras, o que era positivo passa a ser negativo. É o caminho inverso. Falou em eletrólise, tem que lembrar tudo que eu falei aqui. Então vamos lá. Universidade Federal do Ceará. Durante a eletrólise de soluções aquosas de iodeto de sódio, 4 diferentes semi-reações poderiam estar envolvidas no processo catódico e anódico. Observe essas semi-reações de eletrodo relacionadas a seguir. O que a gente precisa saber aqui é o seguinte. Destaquei a palavra eletrólise aqui. Estou com as reações aqui. Bom, vamos participar agora efetivamente da resolução do exercício. Com base nos valores do potencial de redução, assinale a alternativa que relaciona corretamente as semi-reações que ocorrerão no cátodo e no ânodo. Bom, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Nós estamos trabalhando aqui com quem? O que é que ele disse aqui? Que é uma solução aquosa de iodeto de sódio. O que é que a gente poderia fazer aqui? Nós vamos ter uma eletrólise aquosa de quem? Eletrólise, ele disse aqui para nós, ó. Eletrólise aquosa do NaI. Quem é o NaI? Iodeto de sódio. Quem são os íons que a gente tem nessa equação? Quais são os íons que a gente vê aqui? A gente vai ter, ó, eu vou procurando aqui, ó, sódio mais. Você sabe por que ele é Na+? Porque ele é da família 1A. Quem mais? I-. Por que é o I-? Porque ele é da família 7. Esse aqui cede um elétron e o outro recebe um. Quem mais? Aqui nós vamos ter o H3O. Quem é o H3O? O hidrônio. H3O+, a água cedendo 1. Mais alguém? A hidroxila, OH-. É sempre assim, ó. H3O+, OH-. Pronto. Tem mais alguém, gente, nessa equação? Não, né? Como é que se dá a descarga desses íons? Como é que a gente poderia raciocinar? Eu vou anotar aqui tudo que a gente pode comentar para a gente poder chegar a um consenso. A descarga dos íons, ou seja, a facilidade ou dificuldade delas, elas ocorrem de que maneira? A relação à eletronegatividade de todos eles. Então, aqui, dentre os que eu acabei de citar, quem vai ter maior é o íon do iodo, o ânion. Em seguida, a hidroxila. Depois, H3O+. E, por último, o sódio. Essa seria a ordem decrescente. E aí eu também poderia citar aqui para você íons que podem ser dissolvidos. Desses que estão aparecendo aqui, nós temos 2 íons que podem ser dissolvidos. Quais são eles, Vanks? O sódio e a hidroxila. Eles podem ser dissolvidos em soluções aquosas. E aí também poderíamos verificar, de acordo com os valores dos potenciais de redução, quem é o nosso polo ânodo e quem é o nosso polo cátodo. Ó. Lembre-se que na eletrólise o polo positivo não é o cátodo, ele é o ânodo. Troca o nome, viu? Quem seria ele, Vanks? Quem que ia trabalhar aqui? O iodo. E o polo cátodo? Seria o negativo.
Olha que interessante. A gente troca o nome, né? Aqui eu trabalhar com quem? Aqui eu trabalho com a própria água. Então, como é que eu ia fazer para descobrir as reações aqui? Para eu trabalhar com a dissociação do sal, e aqui existe uma dissociação, qual seria o meu procedimento? De que maneira eu faria? Eu ia pegar o NaI, no caso o iodeto de sódio, e aqui ia ficar Na+, com quem? Com I-. Só que tem um detalhe. Aqui eu vou trabalhar com o quê? Como eu estou trabalhando com 2 iodos, eu vou colocar um 2 aqui, um 2 aqui e um 2 aqui. Lá no polo ânodo, o que você ia pegar? Qual a do iodo? Você ia pegar o 2I, né? Olha aqui, ó. Tô pegando aqui, moçada. 2I com quem? Ele ia transformar-se no iodo isolado, né? Sem cargas, liberando quantos elétrons? 2 elétrons. E o último, que seria o da água, você ia fazer 2H2O, tô pegando aqui, ó. Sempre pegando as mesmas equações que eu tenho aqui. 2H2O, o que é que ela tem mais ali? Eu vou pegar 2 elétrons, tá aqui, ó. Mais os 2 elétrons, vai ficar só o H2 isolado, né? Com quantas hidroxilas? 2 hidrogênios, 2 hidroxilas. Se você pegar essa galera, você pode cancelar os elementos que estão em lados opostos. Como assim, Vanx? Ó, por exemplo, eu posso cancelar esses 2 elétrons com esses 2 elétrons. Eu posso cancelar o 2i com o 2i. Pronto, olha só que maravilha. O que é que sobrou para nós aqui? Qual seria a nossa equação global? A nossa equação global, a gente ia escrever o que sobrou aqui, ó. 2NaI reagindo com quem? Com 2 moléculas de água. Originando H2 isolado, neutro, mais iodo também neutro, mais 2Na+, mais 2OH-. Esses aqui os que nos importam. Quando eu junto 2Na+ com 2OH-, é como se eu tivesse quem, moçada? 2NaOH, ou seja, hidróxido de sódio, né? Bom, aí ele perguntou para nós o seguinte: com base nos valores dos potenciais de redução, assinale a alternativa que relaciona corretamente as semi-reações que nós utilizamos. Então eu vou pegar aqui, eu vou apagar isso aqui para que você possa acompanhar comigo, para você buscar quais foram as reações que eu utilizei. Primeira que eu utilizei foi qual? Aqui, ó. Quem mais você utilizou? Aqui. Pronto. Ok? Então a resposta para nós aqui seria quem? Você vai procurar uma que diga 1A. Só um instantinho aqui. Opa, desculpe, eu não peguei 1A não. Tô ficando maluco. Eu peguei 2A com quem? Com 1B, não foi? Bem aqui, ó. Eu peguei a de água, tá aqui lá embaixo. Então foram essas duas semi-reações que a gente detecta aqui quando eu fiz a dissociação. Quais são elas? 2A e 1B. Vamos procurar isso aqui nas alternativas. Seria a letra A.